Fala galera, ó, vamos falar sobre produtividade IA nesse vídeo aqui do Hora Thiago, tá? O Hora Thiago é um dos YouTubers aí que eu mais gosto. Ele sempre traz um assunto bem politizado e faz sempre uma, vamos dizer assim, uma conexão com a cultura pop. Então é sempre muito divertido e muito assim esclarecedor os vídeos dele, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Logo no comecinho de Monstros S.A., a gente assiste um vídeo institucional da empresa fictícia que dá título ao filme. The future is bright at Monsters Incorporated. É através desse vídeo que a gente conhece o universo onde essa história se passa. Um mundo fictício muito parecido com o nosso, mas habitado por monstros, onde uma única empresa... Monstros S.A., quem nunca, né? Caraca, um desenho que tem muito antigo, mas muito maneira a analogia que eles fazem, né? O Thiago aqui eu acho que vai explicar, mas tem tudo a ver com essa questão do nosso sistema econômico atual, sabe? Então é muito maneiro. é responsável por todos os aspectos da vida humana, a vida monstrana, a vida dos monstros. Com todo respeito. We power your car. We warm your home. We light your city. Toda a energia que abastece essa cidade, esse mundo, e que permite que esses seres vivos vivam as suas vidas normalmente, é fornecida por uma só empresa. Parece uma ótima ideia. Mas em vez de hidrelétricas ou usinas nucleares, a fonte de energia desse mundo são os gritos de crianças aterrorizadas que vivem numa realidade paralela separada pelas portas dos seus respectivos armários. Parece uma ótima ideia. Para captar esses gritos, essa empresa treina um grupo de monstros para que eles se tornem os melhores assustadores. E a cada um desses trabalhadores é designada uma criança específica que eles precisam assustar todo santo dia para que elas gritem, que a energia do grito seja extraída e a cidade e o mundo sejam abastecidos. E aí, parece com alguma coisa? Parece? Parece uma ótima ideia. No decorrer do filme, a gente descobre que esse arranjo não é o suficiente para Monstros S.A. Esse sistema econômico baseado em extrativismo de gritos de crianças não é sustentável. Os gritos já não estão mais produzindo energia suficiente e, por causa disso, o burguês dono da usina tem um plano de sequestrar várias crianças para que seus gritos sejam extraídos à força e, com isso, a cidade continue sendo abastecida e o lucro dos acionistas continue garantido. I have no choice. Times have changed. Scaring isn't enough anymore. But kidnapping children? I'll kidnap 1,000 children before I let this company die. Imagina se fizessem esse filme hoje. Enfim, uma coisa interessante dessa história é que as crianças vivem numa realidade paralela, separada pelas portas dos seus armários. Os monstros até sabem que as crianças estão sendo assustadas para que o modo de vida deles se perpetue, mas existe uma barreira interdimensional entre esses dois grupos de seres vivos, os monstros e as crianças. Além disso, os monstros têm medo das crianças por algum motivo. Ou seja, Tem isso, né? O monstro ele chega assustando, né? Pra poder extrair o grito. Mas se a criança não se assustar, é o monstro que se assusta. Porque o monstro ele é ideologizado, né? Assim, sobre aquelas crianças serem ruins, serem malvadas, né? Justamente para o monstro não ficar com dor na consciência, sacou? Então, pô, tem uma pegada. Caraca, agora eu vi esse filme, enfim, pra ter ideia, esse filme eu tinha em CD, eu ripei esse filme, salvei no CD pra eu ver várias vezes, né? Então tem muitos e muitos anos, tá? Então, Polícia Federal, não me prende, já, meu crime já prescreveu de pirataria. Mas, cara, pô, é incrível como ele tá atual, né? além dessa barreira interdimensional, existe esse processo de desumanização das crianças que separa esses dois grupos que, na verdade, estão intimamente conectados. E que se não existisse, talvez algum tipo de empatia ou de solidariedade fosse possível de ser construído entre esses dois grupos de seres vivos. Talvez esse grupo de seres que tem sua força... Quem tá conhecendo o Hora Thiago agora deve estar assim, tá, cara, o vídeo não era sobre IA e produtividade, o que isso tem a ver? Todos os vídeos do Hora Thiago são assim, cara. Começam de um jeito que a pessoa fica meio que, quê? Que é isso? Pô, onde esse cara quer chegar, né? Mas ele faz uma conexão muito bizarra, vocês vão ver. de trabalho explorado. E esse outro grupo de seres que tem sua
vida, seu grito extraído, pudessem se unir para derrotar o verdadeiro monstro, o capitalismo, representado por um monstro de 5 olhos, gravata borboleta e pernas de aranha. Mas não é bem isso que acontece. Quando o plano do vilão é revelado, ele é preso, ou pelo menos é isso que parece, e nos seus últimos minutos de tela, ele alerta para os outros personagens que a crise energética só vai piorar, porque os gritos de crianças vão continuar perdendo a eficácia, dando a entender que esse arranjo atual, apesar de cruel e inerentemente exploratório, é o único cenário possível. Sem isso, o colapso é iminente. The energy crisis will only get worse. A solução otimista que a história oferece no final é a descoberta de que as risadas das crianças são mais eficientes do que seus gritos aterrorizados. Tudo continua do mesmo jeito, o modo de vida dos monstros permanece, a lógica extrativista se mantém, mas agora, em vez de assustar as crianças, os monstros precisam contar piadas para elas rirem. Tudo resolvido. Parece uma ótima ideia. No contexto de um filme infantil, aos moldes da Disney e da Pixar, o problema se resolve quando o burguês malvado sai de cena e a usina implementa um esquema extrativista mais humanizado. As crianças não precisam mais ser aterrorizadas, mas elas ainda estão sendo exploradas nesse novo esquema. Elas dão risada porque elas não têm um entendimento mais complexo da própria situação. Minha filha, acorde! E se um dia as risadas não forem suficientes? E se a Monstros S.A. tiver expandido tanto o seu domínio que não vai adiantar tirar o burguês malvado do cargo? E se, por causa disso, a usina precisar de cada vez mais risadas? E se não tiver criança suficiente no mundo para dar risada? E se os monstros decidirem colonizar o mundo dos humanos para obrigar as pessoas a se Que bizarro, né? Que horror. reproduzirem mais e mais, para que mais e mais crianças venham a nascer e mais risadas sejam extraídas? E se as crianças não aguentarem mais o labor incessante de rir e rir e rir todo santo dia, sem uma alegria genuína por trás da risada? E se não sobrar mais nada para essas crianças, além de um riso vazio a ser extraído por uma corporação interdimensional? E se a risada, ou a alegria como um todo, perder o significado e passar a existir apenas dentro de um fluxo produtivo de especulação financeira? E se esse divertido filme infantil revelar pra gente uma realidade mais sombria e mais próxima do que a gente poderia imaginar? Enfim, esse vídeo não é sobre Monstros S.A. Eu quero falar, na verdade, sobre inteligência artificial generativa. Olá, muito prazer, é uma honra ter você de volta nesse canal, mesmo depois de todas as barbaridades que eu falei sobre Fernanda Torres. Eu tive a ideia para fazer esse vídeo depois de uma pergunta que eu recebi de um dos apoiadores do canal lá no Telegram. Aliás, sempre bom lembrar que você pode deixar sua contribuição mensal lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição do vídeo. A pergunta que eu recebi veio do Uyatan. Ele perguntou assim: Thiago, você também acha que a queda de qualidade no roteiro das séries AAA, The Boys, House of the Dragon, The Bear e outras, seja um dos principais reflexos da greve de roteiristas? Tenho a impressão que muita coisa foi completada via IA. Bom, Vocês estão cientes, né, que teve uma greve de roteiristas em Hollywood, durou meses e meses, a indústria praticamente parou, então muitas obras foram, assim, ou terminadas com IA, foram paralisadas e voltaram depois, foi mó zona aí, né? Eu não tô acompanhando nenhuma dessas séries, algumas dessas eu nunca sequer assisti. E a greve foi motivada pelo uso de IA indiscriminadamente por Hollywood, né? Onde roteiros estavam sendo feitos por IA, entre outras atividades, e os roteiristas estavam... Começou com os roteiristas, né? Mas aí outros profissionais aderiram também, justamente para regulamentar, né, o uso dessas ferramentas e até mesmo trazer um pouco mais de benefício para esses profissionais, porque se você pega vários roteiros, por exemplo, que eu criei, e aí imputa num chat GPT da vida e pede um roteiro similar àquele, e aí? Eu tenho algum direito sobre esse roteiro novo, né? Que a gente sabe pelo uso da tecnologia que ele pode ser diferente de todos os demais, mas ele não é novo, porque ele está se alimentando das minhas informações para poder ser gerado, entende? Então, tem toda uma questão aí que em Hollywood teve um desfecho, né? Não sei até que ponto foi bom ou não para os roteiristas e outros profissionais, mas a sociedade tem que discutir muito sobre isso ainda.
Mas essa pergunta ficou na minha cabeça vários dias, não exatamente porque eu tava pensando numa resposta, mas porque eu fiquei pensando em outras perguntas. E já faz algum tempo que eu não falo diretamente sobre IA por aqui. Na verdade, eu nunca fiz um vídeo mais longo sobre esse assunto, então eu achei que seria legal aproveitar esse gancho para discutir um pouco especificamente sobre arte feita por IA generativa. Filmes, séries, imagens, Jesus Caranguejo, thumbnails de vídeo no YouTube, a vinheta nova do Rodrigo Show. Rodrigo é o rosto que você já viu. Não é meu foco nesse vídeo discutir os meandros tecnológicos. Eu quero falar sobre isso como alguém que trabalha com criatividade, que fala sobre cultura na internet, que tem um certo entendimento sobre arte, e como alguém que, de alguma forma, tem o seu sustento mediado por plataformas. Na medida do possível, eu vou tentar não embarcar no que se chama por aí de tecnopessimismo ou em qualquer tipo de cinismo ou derrotismo. Eu provavelmente vou falhar nessa missão, porque perfeito só Deus, mas eu espero que apesar disso você esteja disposto a me ouvir com o coração aberto. Antes da gente entrar de verdade nesse assunto, eu preciso interromper aqui um pouquinho pra gente conversar sobre o patrocinador desse vídeo. A EBAC tem uma série de cursos na área do audiovisual que são excelentes para quem tem interesse. Without Scream, we have no power. Yes, it's dangerous work, and that's why I need you to be at your best. Bom, creio eu que uma boa parte da minha audiência já enxerga esse ecossistema de inteligência artificial generativa com pelo menos uma dose de cinismo, de descrença. Muitos de nós aqui já sabemos de algumas das principais contradições relacionadas a esse tipo de tecnologia. Contradições tem muitas ainda, gente. Tem muitas. A gente está vendo aí os políticos brasileiros, né, discutindo sobre uma possível regulamentação que vai acontecer. A gente não sabe até que ponto isso vai ser assim um pouco mais tranquila para as empresas, né, ou não. Mas tem muitas questões, cara, envolvidas aí, muitas questões envolvidas, né. O que não dá é para deixar correr solto, para deixar as empresas fazendo o que elas quiserem, né? Porque a gente sabe que se isso acontecer, as empresas elas precisam de dados para treinar suas IAs. E aí, né? Existem dados que podem ser mais sensíveis, né? Existe toda a questão de justiça sobre a criação daqueles dados. No mercado de arte, então, cara, tem um monte de arte espalhada, né, no mundo digital. É justo que essas empresas utilizem essas artes para criar novas artes, se remunerem com isso, e o artista fique a ver navios. Que é assim, pessoal, não é nem só por uma questão de justiça econômica, né, vamos dizer assim. Isso para mim já é o suficiente para pensarmos em uma solução. Mas, se o artista, se ele não tem incentivo financeiro para produzir, e aí? Essas IAs vão ficar sendo alimentadas por informações que foram criadas por IAs? Isso torna essa solução assim, uma hora ela vai ficar inviável, porque ela precisa de novas informações constantemente para poder avançar, tá? Então essa é uma questão não só político-social, mas é uma questão técnica também. Porque se as pessoas não têm incentivo para criar suas informações, textos, imagens, arte, seja lá o que for, a gente só vai ter o quê? Informação criada por IA, alimentando IA. Tecnologia, ou melhor dizendo, esse grupo de diferentes tecnologias e linguagens que são agrupados em torno desse termo guarda-chuva chamado de inteligência artificial generativa. Seja pelas questões de direitos autorais, ou de precarização trabalhista, ou de impacto ambiental, todo esse rolê de IA generativa navega pelos mares da falta de ética. No que diz respeito à arte feita por IA, eu sinto que existem alguns pontos discursivos específicos que se repetem entre quem critica esse uso específico, incluindo eu. O primeiro deles que me vem à cabeça aleatoriamente é a discussão em torno de arte de IA não ser arte de verdade. E aí eu tenho visto alguns criadores que eu gosto tentando fundamentar o que é essa arte de verdade, qual que é o papel da arte no mundo e por que o Jesus Caranguejo produzido por um robô não cumpriria esse papel. Isso é uma discussão interessante, é uma discussão válida, eu concordo com muitos dos pontos que são argumentados,
mas não é por esse caminho que a gente vai discutir, não. Um outro ponto que aparece bastante pra mim é a premissa de que arte de IA é muito fácil de reconhecer. Você olha e já sabe. Tem uma cara, tem uma textura, e em geral é muito ruim. Não tem alma, é um bagulho genérico e horroroso. Além de horrível, esse tipo de arte, por uma série de motivos, tem um certo poder de sinalizar o lugar ideológico de onde ela vem. Então, quando o Elon Musk posta uma arte horrorosa feita por inteligência artificial, tudo se encaixa muito perfeitamente na cosmologia política e ideológica do mundo atual. Faz sentido, é toda uma estética no sentido grandioso da palavra. Não é exclusivo dessas pessoas, mas tem uma energia específica que é difícil de descrever. Talvez a gente possa resumir agora como É meio que a pessoa não se importa, né? Se a pessoa está usando indiscriminadamente, faz questão de fazer uma arte de si próprio e divulgar, né? Talvez acompanhado de algum texto orgulhoso sobre isso. Então meio que já está assim deixando nas entrelinhas, mas nem tanto, né? Talvez nas entrelinhas com caneta piloto, o que essa pessoa pensa, né, sobre isso. Enfim, o Elon Musk a gente sabe que é um liberal e ele certamente deve ser completamente contra qualquer tipo de regulamentação de qualquer tecnologia, inclusive da IA, né? Mas, enfim, então eu acho que é sobre isso que ele está falando. energia fubanga. E por último, mas de forma alguma menos importante, a discussão toda gira bastante em torno de que tudo isso é muito, muito ruim para o ambiente digital e para a sociedade como um todo, porque é lixo digital, porque atrapalha a indexação de informações realmente relevantes, porque é baseado em roubo de dados, porque precariza o trabalho artístico humano e porque é extremamente danoso para o meio ambiente, entre outras desgraças. Todas essas discussões são pertinentes. Não, para o meio ambiente, então, caraca, agora todo mundo está mostrando, né, que como a demanda está aumentando do uso desse tipo de tecnologia, mais processamento, precisa de mais servidores e já tem empresa investindo em soluções de energia nuclear, cara. Então a parada é punk mesmo, consome muita energia, né? E a gente já vivia numa sociedade antes dessa que consumia muita energia, a gente estava tentando migrar, né, com muito custo para energias renováveis, agora a demanda vai aumentar mais ainda. Mas não é o meu plano ficar repetindo a mesma ladainha o tempo todo. Meu objetivo é argumentar aqui que, mesmo se a arte de IA fosse perfeitamente ética, mesmo se ela não diretamente causasse danos para o meio ambiente, mesmo se ela não tivesse problema com dedos, ainda assim existiriam motivos pra gente... Ah, muito bom, porque as ferramentas de IA, de imagem, elas não conseguem lidar com dedos, né? Então, pô, você vai pedir para ele criar uma imagem de uma pessoa ou um vídeo de alguém andando, os dedos se misturam, aparecem pessoas com 6 dedos, 4 dedos, 3 dedos. Esse é um desafio para as IAs de imagem. Incrível, não sei por quê, né? Acho que as IAs não conseguem identificar o que é uma mão direito. Ficar, no mínimo, apreensivo. Eu tô falando não da tecnologia em si, não da ferramenta em si, mas de uma ideia abstrata que cerca ela, que dá base racional a ela. Eu tô falando da ideia de produtividade, que tá impregnada em tudo, nos nossos afazeres do dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas compras, na tecnologia que a gente usa, no linguajar do nosso cotidiano, em todo o nosso modo de vida. A palavra produtividade aparece como algo central. E eu quero falar um pouco sobre isso. Mas vamos conversar sobre Hollywood primeiro. We're working for a better tomorrow. Today. We're Monsters Incorporated. Where am I? Monsters Incorporated. We scare because we care. Em junho desse ano, uma reportagem do Guardian mostrou que a BBC e a Amazon MGM Studios admitiram o uso de IA no material de marketing de séries como Doctor Who e Fallout. E o grupo Bunny J, que é um conglomerado responsável por mais de 200 reality shows, incluindo o das Kardashians, lançou em maio desse ano um fundo criativo de inteligência artificial para criar novos programas. Alguns deles já estão sendo exibidos, inclusive. E teve lançamento grande desse ano, sofrendo backlash por ter usado inteligência artificial em alguma etapa da produção. Por exemplo, os filmes Guerra Civil e Entrevista com o Demônio. E nesses dois casos específicos, a gente está falando de cenas... Caraca, em Entrevista com o Demônio ficou muito ruim. Ficou muito ruim as IAs, o trabalho feito com IA, né? Pô, é um filme de terror, cara. Se não tiver realismo na parada, fica muito caricato, sabe? Então o filme, até sei lá, a terceira cena, né? O terceiro...
a terceira parte do filme. Cara, o filme é muito bom, mas chega na terceira, que começa a ter algumas manifestações lá e tal, não vou dar spoiler aqui. Caraca, o filme vai se tornando engraçado, cara. Vai se tornando engraçado, porque fica muito escroto. E dá pra ver que, pô, foi feito por IA, sacou? Então, essa é uma das paradas que eu falo nas minhas aulas, cara, assim, e falo nas palestras que eu participo, né? Pô, a IA vai ocupar o lugar das pessoas? Não necessariamente. Talvez para algumas atividades vai realmente eliminar, vamos dizer assim, vai eliminar o trabalho humano. Mas a IA, ela vai reduzir muito a demanda humana. Então, a gente vai continuar precisando de, sei lá, de roteiristas. Mas a gente vai precisar de menos roteiristas, porque muitas tarefas que os roteiristas fazem, a IA vai fazer, sacou? Então, sei lá, fazer uma correção, fazer uma revisão, aplicar algum padrão no roteiro. Isso tudo a IA faz assim, cara, muito rápido, sacou? Agora, para efeitos visuais, eu acho que a galera ainda tá aprendendo, ou realmente IA não é bom para isso. Porque, porra, onde eu fico sabendo que tem IA, dá para você reparar que a qualidade tá ruim ainda. Específicas, de alguns efeitos especiais e de pôsteres dos filmes. Não exatamente de roteiro especificamente, mas ainda assim, a coisa vem escalando mesmo depois da greve de roteiristas. De acordo com profissionais da indústria, para cada filme que é publicamente criticado por causa do uso de IA, existem dezenas de outros que estão adotando a ferramenta na surdina, em alguma etapa da produção. Então assim, de uma forma ou de outra... O acordo que teve em Hollywood foi, então para de usar. Né? A greve não foi resolvida assim, não. A greve foi resolvida sobre, mesmo que se utilize IA, esses profissionais vão ser remunerados, sacou? Só que cara, é igual na indústria de fonográfica, né? Quando veio o Spotify e outras plataformas do tipo, pô, os artistas ficaram putos e tal. Qual foi o jeito? Remunerar os artistas. Mas, pô, não sei se vocês viram a entrevista aí, uma entrevista que acabou viralizando do Ivan Lins. Ele falando que tá com dificuldades financeiras, né? E, pô, Ivan Lins, um dos maiores artistas brasileiros aí, né? Então, o que acontece? Ele falou que para ele ser remunerado por R$1, né? Cara, a música dele tem que tocar não sei quantas mil vezes. É um negócio surreal, sabe? Então, assim, essas plataformas são foda, cara. Elas pagam muito, muito, muito mal, sabe? Não é uma solução financeira viável para quem é o produtor de conteúdo. O entretenimento que a gente consome já é, em alguma medida, feito por inteligência artificial generativa. Isso se reflete necessariamente na qualidade final desse produto? Eu não sei. Isso significa que a arte de IA já tá passando despercebida pelo público e que não é mais tão reconhecível assim, como a gente falou antes? Talvez. O que se sabe concretamente até o momento é que tudo isso já está causando precarização, desemprego e, em alguns casos, a extinção de setores inteiros, tipo legendagem e dublagem, que, de acordo com o executivo da Federação de Roteiristas da Europa, já são setores em plena obsolescência. Por ora, o uso de IA generativa, de uma forma geral, vem afetando majoritariamente os setores já menos favorecidos da indústria, digamos assim. Os profissionais mais substituíveis, digamos assim. Acho que não é difícil imaginar que profissionais substituíveis é uma demografia em constante expansão. Agora veja, vem aqui comigo. Eu tô fazendo um esforço muito grande pra não ficar falando desse assunto igual aquelas pessoas que ficam anunciando o fim do... Dublagem dá pra saber ainda, porque tem aquelas soluções que dublam as pessoas e até a boca mexe no idioma que tá sendo dublado, sabe? É bizarro. Mas ainda dá pra ver que dá uma certa... A parte da boca da pessoa dá uma borradinha, sabe? Não tem a mesma qualidade né, do vídeo como um todo. Mas a voz fica igualzinha. A voz fica igualzinha, sacou? Então isso me leva a crer que em pouco tempo a gente vai ter essa parada de dublagem irreconhecível mesmo. Do mundo no meio da rua. O mundo vai se acabar em inteligência artificial generativa. Eu não quero ser essa pessoa. Eu venho tentando dar uma dosada nesse tipo de retórica, porque embora eu entenda que existe um impacto fudido, em especial pra quem já está fudido, eu não sei se ficar o dia inteiro gritando na rua que o mundo vai acabar
é a estratégia discursiva mais eficiente. Sabendo disso, vamos conversar um pouquinho sobre como tudo vai se acabar. Do you hear that? It's the winds of change. You hear it? You hear the winds of change? Eu acho que todo mundo que tá no meio criativo, cinema, publicidade, literatura, música, meio que sabe, ou ao menos tem alguma noção de que essa IA generativa já é parte do fluxo de trabalho criativo há algum tempo. Em algumas partes desse fluxo, pelo menos. Essa desgraça já está entre nós. Então, Não só criativo, né, cara? Pô, já tá dentro das nossas rotinas de gestão, já tá dentro de atividades simples, como, sei lá, você fazer a ata de uma reunião, já tá dentro de sistemas, aqueles sistemas de gestão de projetos, gestão de demanda, né? O Copilot da Office, cara, já tá dentro do Excel, já ajuda a extrair conhecimento dos dados, né? Fazer trabalhos de análise, extrair insights, melhorar a tomada de decisão. Cara, isso já é presente, tá? Se você tá vendo isso e ainda não se mexeu, tá na hora de se mexer. o que eu reportei agora há pouco sobre Hollywood talvez não seja uma grande novidade pra você. E talvez, no nosso meio, isso já seja um cenário relativamente normalizado. Está tudo normal. Em algumas conversas de bar que eu já tive com outros profissionais sobre esse assunto, eu me deparei algumas vezes com uma espécie de otimismo moderado, ou talvez um realismo derrotista. Eu ainda tô tentando decifrar qual é esse sentimento que geralmente vem de alguém que trabalha com publicidade. Publicidade é um ambiente que incentiva muito um certo tipo de cinismo desmotivado. Quem trabalha em outras áreas também, tá, Thiago? Ó, quem trabalha na área de gestão, na área de liderança, tem esse cinismo, sabe? Do tipo, a gente tá vendo que as IAs vão fazer metade do nosso trabalho, mas tá tudo bem, né? Eu mesmo, às vezes, me sinto meio cínico. Por quê? Porque eu acabo trazendo reflexões, ou tentando provocar reflexões sobre, olha, se a gente vai ter IA no nosso trabalho, né? E isso vai permitir que a gente libere mais tempo nosso, se a gente vai precisar trabalhar menos, será que agora não é a hora da gente, cara, sei lá, fazer um trabalho maior de análise, de empatia, fazer coisas que a gente não tinha tempo de fazer antes, né? Porque os profissionais, enfim, estão todos extremamente atarefados hoje, não é à toa que a gente vê números alarmantes sobre burnout, ansiedade, depressão ligados à nossa rotina de trabalho, sabe? Então, acho que está na hora da gente fazer um manifesto, assim, sobre o que a gente quer com a IA, né? A gente quer com a IA, o que a gente quer fazer com a IA? A gente quer reduzir custos? Ou a gente quer aproveitar essa tecnologia para melhorar o bem-estar das pessoas no trabalho? Entende? Apesar de saber que a primeira opção é a mais provável dentro do modo de produção que a gente tem hoje, tá? Porque dificilmente o empresário tem a cabeça de pensar assim, poxa, os meus funcionários, as pessoas que trabalham aqui na minha empresa vão ter mais oportunidades de analisar as informações, analisar os dados, conhecer o cliente, logo eu tenho mais oportunidade de negócio. A gente sabe que o caminho que normalmente o empresário segue caramba, então, se antes eu precisava de 10 roteiristas para esse tipo de demanda, já que a IA vai fazer metade da demanda, eu vou demitir 5 roteiristas. E eu vou reduzir meu custo com pessoas. Entende? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que tentar ter uma visão otimista para que a gente possa construir essa visão, né? Porque tudo começa na nossa imaginação, né? Eu também me sinto um pouco cínico quando eu falo sobre isso, porque eu sei que isso é muito difícil. Motivado diante da realidade. Boa parte do mercado publicitário, pelo menos a parte criativa desse mercado, é formado por pessoas que queriam muito ser artistas, mas precisavam de um salário no fim do mês. Sem julgamentos, eu também preciso. Mas enfim, eu tenho mais o que fazer do que ficar falando de publicitário. O que eu tô tentando descrever aqui é um discurso específico que descreve a IA generativa como uma mera ferramenta, que com uma devida regulação pode se tornar um excelente suporte para o trabalho humano, que ela não é essa armadilha de Satanás toda, que com estratégia e treinamento ela pode se integrar ao fluxo criativo de uma maneira
mais ou menos equilibrada, com o mínimo de dano possível. E que a grande questão aqui seria demandar que essas grandes corporações por trás dessas tecnologias sejam devidamente regulamentadas e que invistam em treinamento para que os profissionais que caíram na obsolescência sejam reabsorvidos de alguma forma pelo mercado de trabalho. Ou ainda que o desemprego e a precarização que estão por vir só vão existir se nós, profissionais, ficarmos parados no tempo. Ou seja, a culpa é sua. Quer ser Nicole Balls? Estude. Essa é uma perspectiva alienada e individualista do problema. A gente é incentivado a enquadrar todas as questões da sociedade sob essa perspectiva individualista. Eu é que preciso estudar, eu é que preciso treinar, eu é que preciso achar o emprego dos meus sonhos. A gente não pensa na perspectiva social das milhares de pessoas que vão ficar desempregadas. A gente só pensa que a culpa é delas. Elas sozinhas não estudaram o suficiente. É um pensamento que, sei lá, na melhor das hipóteses, é no mínimo ingênuo ou até mesmo egoísta. E além disso, tem uma série de equívocos ao redor desse raciocínio. Quer dizer, veja, a regulação, apesar de não ser uma resposta final que soluciona tudo, é uma disputa importante que pode abrir caminhos para que outras questões entrem também no campo de disputa. É importante também lembrar que a tecnologia em si, ou as tecnologias, para ser mais preciso, podem ser usadas e enquadradas de inúmeras maneiras. Existem muitas aplicações de IA generativa que podem ser extremamente benéficas para a sociedade, tanto em saúde como otimização de transporte público e até em comunicação mesmo. O chat Não, em saúde, pô, em saúde é incrível, gente. A aplicação em saúde é muito irada, né? Aquela análise de imagens, pô, para você descobrir antecipadamente doenças que, né, com uma certa acurácia que é impossível o ser humano ter aquela acurácia. Cara, é muito maneiro, é muito legal mesmo. GPT é um tradutor universal. Isso é muito foda, eu reconheço isso. Mas os números das planilhas de A gente não para pra pensar nisso, né? Tu pode fazer perguntas em qualquer idioma no ChatGPT, cara, e pedir para ele botar em qualquer idioma, né? É claro que eu sou péssimo em idiomas, mas eu já vi algumas pessoas que são tradutoras falando sobre essa questão de que a tradução às vezes não é tão boa, né? Que não substitui necessariamente um tradutor, porque ele faz uma tradução que às vezes não pega os. Pô, toda língua em determinados locais tem os seus meandros, vamos dizer assim, né? Tem as suas personalizações. Isso ele não faz muito bem, não. Mas, pô, e só isso já é incrível, né? grandes investidores tendem a preferir demissões em massa em detrimento a benefícios reais para a sociedade. É um sacrifício, né? Para isso, vende-se enquadramentos específicos da ferramenta. Fala-se sobre essa tecnologia de uma maneira específica. Conta-se histórias, narrativas sobre esse tipo de tecnologia, como se essas histórias, como se essas narrativas sobre a tecnologia fossem a tecnologia em si. No fim das contas, a IA serve para acelerar coisas que não necessariamente precisam ser aceleradas. O uso de IA generativa em produções criativas é vendido para a gente como uma maneira de otimizar os processos. Mas esse mundo maluco que a gente vive, tudo precisa ser acelerado, tudo precisa ser melhorado, né? Infelizmente, não é que precisa, né? Mas a demanda é essa. Sempre customizar. Só a gente parar e pensar, gente, nas empresas que a gente trabalha, nesse momento aí, ó, final de ano, que a gente está, dezembro, vai lá todo mundo parar para fazer seu planejamento estratégico, e é sempre o quê? Crescer, aumentar receita, aumentar cliente para novos mercados, né? Isso demanda o quê? Mais produtividade, porque todo mundo quer crescer sem necessariamente crescer seus custos, né? Ou crescendo menos o possível os custos, mas maximizar mais ainda os lucros. Então esse é um movimento que nunca vai ter, pelo menos nesse sistema econômico que a gente vive, nunca vai ter assim um fim. Nunca vai ser assim, tá bom, quer saber? No ano que vem, vamos manter tudo que a gente fez de bom esse ano e tá de boa? Cara, isso não existe. Isso não existe, infelizmente. Então, não é à toa que as IAs generativas foram encaixadas no nosso dia a dia como uma luva. E é uma nova tecnologia que surgiu com uma velocidade, uma proposta de valor muito mais clara do que outras tecnologias, né? A gente não está nem mais falando de metaverso, né? Apesar que o metaverso não morreu, tá, gente? Mas o metaverso, a gente
o status quo, vamos dizer assim, ele não entendeu ainda muito bem aonde a gente pode aplicar o metaverso. Então, alguns nichos específicos, né? Por exemplo, na área de entretenimento, games, o metaverso vem sendo bastante utilizado. Tem algumas outras aplicações em outros setores também, mas ainda muito tímidas. Com a IA, foi uma explosão, gente. Nos últimos 2 anos, a percepção de valor, qualquer entrevista que você vê aí, com líderes, né? Você pretende implementar alguma tecnologia de IA no seu trabalho, na sua empresa? Você vai fazer investimento, né? É praticamente unânime. É mais de 80% das empresas e lideranças dizendo que vão investir em IA, entendeu? Porque é isso. Teve um match muito grande, justamente porque no cenário que a gente está, é isso, né? É de crescimento infinito, né? De redução de custos, é sempre algo necessário e por aí vai. De deixar tudo mais rápido. Por exemplo, o YouTube quer muito que nós, criadores, usemos IA para produzir mais, para fazer mais uploads, para fazer mais vídeos, para fazer mais conteúdo. Mas eu não quero produzir mais. Pra que diabo eu preciso fazer tanto vídeo? Eu não tenho tanta coisa pra dizer assim. No máximo 3 ou 4. E dessas 4, 3 são músicas da Dia fez. Eu não tenho tanta coisa assim pra dizer. Mas com a ajuda do ChatGPT, do Gemini e de várias outras ferramentas parecidas, várias coisas a mais podem ser ditas. Coisas que não significam nada, mas geram bastante. Gente, tá explodindo, né? As ferramentas de produção de conteúdo para redes sociais. Então, por exemplo, tem uma categoria de aplicativo de IA que você vai lá e diz qual é o vídeo que você, enfim, gravou, e ele faz cortes para você automaticamente. Cortes legendados, cortes que vão fazendo um encaixe das pessoas conversando, por exemplo, se for um podcast. Cara, é incrível, incrível. Pô, eu mesmo, usando só os créditos gratuitos de uma dessas ferramentas que eu conhecia, cara, eu já subi mais cortes nas minhas redes sociais do que eu tinha antes. Né? Em poucos dias, sei lá, em 2 semanas, eu subi mais cortes para minhas redes sociais do que eu tive todo o tempo que eu tenho redes sociais, sacou? Então a parada é monstruosa. E há todo o incentivo das redes para isso, né? Espaço de mídia pro YouTube enfiar uma propaganda. E o discurso que se usa para vender isso é que vai facilitar. Pra mim, você não vai ser substituído por um robô. O robô vai ser uma ferramenta que te ajuda a produzir mais. Não é isso que você quer? Produzir mais? Não é isso que todo mundo quer? Produzir muito? Fazer todas as coisas cada vez mais? A inteligência artificial vai facilitar para você, pequeno criador. Você não vai precisar pagar alguém para fazer uma thumbnail bonita. Você não precisa gastar dinheiro para aprender a mexer no Photoshop. A IA resolve para você. Faz, boba. Parece uma ótima ideia. Mas e se eu não quiser fazer? Bom, se você não fizer, outros criadores vão fazer. Se você não gerar 100 vídeos por mês, 100 vídeos por semana, outras contas vão fazer isso. Quer dizer, hoje... Então, muita gente fala isso, né? A IA não vai te substituir. Quem vai te substituir é um outro profissional que sabe IA. Mas, gente, esse é o peso dessa frase. É isso que ele tá falando aí, ó. Que, beleza, mas eu acho que a minha produção tá boa, eu não quero fazer mais, eu quero... O meu trabalho já é elogiado, meu trabalho já gera valor... Tá, cara, mas você não tem opção. Por quê? Porque vão ter profissionais que vão concorrer com você, que vão usar IA e vão produzir muito mais, talvez muito melhor, sabe, com o auxílio da IA. Então não é uma opção, sacou, gente? E tudo que não é uma opção, né, vai ter esse tom autoritário, vai gerar essa ansiedade, sacou? Isso enfim, tem o seu plano, você tem o seu ponto negativo, né? Isso é meio bizarro. São 100. Amanhã pode ser 1000. E aí você, pequeno criador, vai ficar lá atrás na grande disputa por atenção das plataformas. Seu engajamento já era. Acabou pra você, meu anjo. É muito mais prático simplesmente botar na mão da IA. Faz, boba.
Parece uma ótima ideia. Entende o que eu quero dizer? O uso de IA generativa em produções criativas demanda mais IA generativa porque a gente vive num mundo que prioriza a lógica produtiva acima de tudo. Tem que produzir muito, tem que gastar o mínimo possível, tem que gerar muito lucro para o acionista. Tem que aumentar a produção mais e mais o tempo todo a todo custo. Quanto mais crianças aterrorizadas, melhor. E tem que continuar aumentando. I'll kidnap 1,000 children before I let this company die. Eu falei que não ia falar do fim do mundo, né? Mas tô aqui. Em alguns dos bairros menos informados do debate público, é possível encontrar pessoas com um microfone na frente do rosto dizendo que capitalismo é simplesmente comércio, ou seja, a ideia de que podemos comprar e vender coisas. Eu não tô aqui para te entregar uma descrição definitiva, totalmente correta e totalmente completa e perfeitamente resumida para caber num print que você compartilha nos stories. Isso não existe. Pode até existir, mas vai gerar um monte de lacuna. Eu não sou a melhor pessoa para te explicar nada sobre isso, mas eu vou deixar uns links aqui na descrição do vídeo com alguns textos, alguns outros vídeos que você pode assistir, que você pode ler e que pode te trazer um entendimento melhor e mais tridimensional desse sistema hegemônico onde a gente vive, que saia desse lugar comum que simplesmente diz que capitalismo é igual a comércio. Não é. Tem uma série de características que descrevem o capitalismo como ele era, como ele surgiu. O comércio existe muito antes do capitalismo. Então, você vender coisas, trocar coisas e comprar coisas, isso não é capitalismo não, tá? Isso já existia. E o que ele se tornou, e que fazem dessa relativamente nova ordem algo de fato novo que se desenvolveu nos últimos 2 ou 3 séculos. Não cabe a mim explicar tudo isso pra você, esse não é o canal da Rita Von Hunt, adoro ela inclusive é uma pessoa muito melhor pra te explicar isso do que eu. Então pra cá, eu vou focar em alguns pontos que eu acho que são mais relevantes por o que eu quero dizer nesse vídeo. Um dos aspectos fundamentais do capitalismo moderno e que não faz parte de uma cosmologia ancestral inerentemente à natureza humana é a ideia de que tudo, todas as coisas, todos os bens, todos os recursos, incluindo água, moradia e terra, todo o aparato social, incluindo eu e você e os dados que a gente fornece para as plataformas, são assets financeiros sujeitos à especulação de mercado. Todas essas coisas que são parte do mundo, incluindo nossos corpos, recursos que estão disponíveis, que são essenciais para a gente viver, não podem meramente existir para a gente usufruir deles ou para o nosso bem-estar social, mas sim para que eles sejam financeirizados e subjugados às regras de mercado em prol de um crescimento exponencial infinito. O mercado precisa crescer, os negócios precisam expandir para sempre, a qualquer custo. Como eu imagino que você saiba, uma economia baseada... É como funciona, né, gente? E as pessoas não se perguntam sobre isso, né? Do tipo, vem cá, e aí? Né? Se você tá na sua empresa há 10 anos, você já deve ter reparado, as metas só crescem. Mais de 10% ano que vem. Precisamos crescer 20%, precisamos crescer 15%. E aí, gente, para onde? Onde você vai parar? Vai crescer infinito? Gente, os recursos são finitos, tudo é finito. Até no mercado digital as coisas são finitas, sacou? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e que, claro, vai causar um pouquinho de ansiedade em algumas pessoas, mas é uma análise crítica muito importante. Baseada em crescimento infinito não faz muito sentido num planeta onde os recursos acabam. Tem um limite aí. A ideia de progresso acima de tudo é a justificativa por trás de todo tipo de atrocidade cometida na história humana nos últimos 3 séculos. Escravidão, mineração, expropriação de terras, genocídio indígena, degradação do meio ambiente. E as inteligências artificiais generativas não existem separadas dessas coisas. Por mais que o nome artificial esteja ali no nome, e isso é uma escolha, é uma história, é uma narrativa, existe muito trabalho humano, existem muitos recursos naturais por trás de um simples... Esse é um ponto muito importante, né? O nome inteligência artificial. Aí faz analogia com o cérebro humano, né? Que não é verdade, gente. O cérebro funciona de uma maneira muito diferente desses mecanismos de machine learning, deep learning, etc, tá? Então, esse nome é realmente assim, inteligência artificial. O que a gente quer dizer que é uma narrativa? É porque dá a entender, assim, que é algo independente do ser humano, que é a máquina produzindo alguma coisa. E não é, né? Olha as inteligências artificiais generativas aí. Então, elas precisam de dados humanos para serem treinadas, pessoal. O dado é como se fosse a matéria-prima.
entende? Então, elas não são tão distantes assim do humano, não. Jesus Cristo caranguejo. Parece um ótimo uso de trabalho humano e recursos naturais. Ele adorou o Jesus Cristo caranguejo. Deixa eu ver com calma aqui o Jesus Cristo caranguejo. Vamos passar de E novo. subjugados às regras de mercado em prol de um crescimento exponencial infinito. O mercado precisa crescer, os negócios precisam expandir para sempre, a qualquer custo. Como eu imagino que você saiba, uma economia baseada em crescimento infinito não faz muito sentido num planeta onde os recursos acabam. Tem um limite aí. A ideia de progresso acima de tudo é a justificativa por trás de todo tipo de atrocidade cometida na história humana nos últimos 3 séculos. Escravidão, mineração, expropriação de terras, genocídio indígena, degradação do meio ambiente. E as inteligências artificiais generativas não existem separadas dessas coisas. Por mais que o nome artificial esteja ali no nome, e isso é uma escolha, é uma história, é uma narrativa, existe muito trabalho humano, existem muitos recursos naturais por trás de um simples Jesus Cristo. Olha isso. Caraca, que porra é essa? Tá vendo, gente? Ó, gastando token para ser processado, gastando energia para fazer esse troço aí. Que coisa bizarra, cara. Porra. Cristo caranguejo. Parece um ótimo uso de trabalho humano e recursos naturais, inclusive. No contexto das Big Techs, o jornalista Ed Zitron usa o termo The Rot Economy, ou mal traduzindo, a economia da podridão. Nas palavras dele, crescimento não se refere necessariamente a ser maior ou melhor, mas simplesmente a ser mais. Significa que a empresa está gerando mais receita, obtendo avaliações mais altas, conquistando mais participação de mercado e encontrando mais maneiras de gerar essas coisas. Espera-se que as empresas sejam, e elas são recompensadas por isso, máquinas incessantes de geração de capital, consumindo recursos para criar cada vez mais valor para os acionistas, enquanto, com sorte, oferecem algum tipo de serviço aos clientes nesse processo. No mercado de ações, isso significa que empresas como Google, Meta e Microsoft foram recompensadas por terem negócios desfocados e intensivos em capital, que resultaram em demissões em massa quando os tempos ficaram difíceis, porque o mercado adorava a ideia de que elas haviam encontrado alguma maneira de economizar dinheiro. Elas não foram punidas por seu planejamento inadequado, seus produtos estagnados, sua má gestão de capital humano ou sua evidente falta de inovação real, porque os números continuaram subindo. A ideia aqui é que como a gente vive nessa... Caraca, hein? Que pedrada. Que pedrada, gente. Não, é isso mesmo, gente. A gente vê isso em todos os setores, né? Vê o setor, por exemplo, de alimentos. Vocês já repararam que alguns tipos de alimentos estão caindo a qualidade? E ainda assim as empresas estão crescendo? Sabe? Então, por exemplo, para tu comprar um chocolate hoje decente, um chocolate bom, pô, meu irmão, tem que desembolsar uma grana. Porque esses chocolates que a gente vê no supermercado são cada vez piores. Chocolate, biscoito, essas guloseimas são cada vez piores. E as empresas, enfim, estão crescendo cada vez mais. Sacou? É muito bizarro pensar nisso, né? Isso, enfim, em outros setores também, né? economia de podridão, mesmo que uma tecnologia nova tenha um grande potencial de melhorar a vida de muita gente, o foco do dinheiro, Ou seja, mesmo que você crie coisas piores com a IA, é capaz da sua empresa ser beneficiada com isso. Você vai gerar serviços, vai gerar produtos piores para o consumidor, mas se estiver dando lucro, galera, beleza. Triste, né? Triste. A energia e de tudo que existe não tá em melhorar nada. É apenas mais. É mais vídeo regurgitando informação sem qualidade, é mais Jesus Cristo caranguejo, é mais texto que só serve para performar bem na busca do Google. São mais filmes, são mais séries que são feitos simplesmente porque agora dá para fazer mais. É Netflix, cara. Papo sério. Assim, tem umas produções legais? Tem. Mas sei lá, cada 10 uma é boa? Ou até cada 20 uma é boa? Pô, tem produção nova toda semana, cara. E tem coisa que você vê e fica assim, cara, que porra é essa? Que filme escroto é esse, sabe? Ai, nossa.
gastando pouco. Então não é simplesmente que a série que você gosta ficou pior ou que arte de IA não é arte de verdade. É a lógica da produtividade. Só que essa lógica de produtividade arregaçada de energético e cocaína. Às vezes literalmente. Longe de mim insinuar qualquer coisa. Então veja, eu sou apenas um gay. Eu tenho esse espaço, esse canal onde eu consigo falar sobre algumas coisas que eu acredito e consigo monetizar o suficiente para pagar as minhas contas com isso. O link do Apoia-se está na descrição, inclusive. Para que eu mantenha isso aqui funcionando, por mais que eu goste, por mais legal que seja fazer esses vídeos, eu preciso literalmente trabalhar. É horrível trabalhar. Eu preciso pesquisar, eu preciso escrever, eu preciso gravar, eu preciso que alguém, um profissional... Apoia o cara aí, quem puder, hein? Porque, pô, fazer todo esse trampo pra gerar esse vídeo aí de qualidade não é fácil, não. Não é só ligar a câmera e gravar, não, tá? edite esses vídeos. Eu preciso que alguém faça uma thumbnail bem bonita para incentivar as pessoas a clicarem. E o YouTube tá incentivando agora a gente a criar 3 versões de thumbnail para cada vídeo. Beleza? Eu preciso divulgar esses vídeos nas outras plataformas. Eu preciso monitorar o desempenho de todos esses vídeos. Não só desse aqui que você tá assistindo, mas de todo o material paralelo que eu preciso postar nas outras plataformas. Eu preciso me manter bem informado, o que é horrível. Eu preciso continuar lendo sobre tudo que é relevante para o conteúdo que eu produzo. É bastante coisa. E eu não tô reclamando, eu só tô descrevendo os vários outros trabalhos invisíveis que existem por trás desse vídeo aqui, por exemplo. Em 5 anos eu consegui montar uma operação pequena, que inclui outras pessoas, alguns fornecedores e alguns serviços que eu preciso manter, tipo a minha contabilidade, o acervo de trilhas brancas que eu uso na edição e até, sei lá, o valor anual que eu pago pro Google Drive, entre várias outras coisas. Equipamento, manutenção desse equipamento, cartão de memória, enfim, muitas coisas, só para citar alguns exemplos. Eu tenho um orçamento e eu preciso manter toda essa operação dentro de um orçamento. Mas de mais ou menos uns 2 anos para cá, eu venho sentindo essa pressão de que para manter essa operação funcionando dentro desse orçamento, eu preciso produzir mais. Eu preciso ter mais uploads. Eu preciso fazer mais vídeos. Eu preciso arrumar mais coisa pra dizer. Eu não tenho muita clareza sobre de onde vem exatamente essa pressão, se ela vem de um lugar específico único, mas eu imagino que você sinta isso também, mesmo que o seu trabalho não tenha muito a ver com o meu. É algo que paira no ar, que está imerso no imaginário do mundo e que molda a cosmologia política e ideológica dos nossos tempos. Você tem que produzir mais. Bom, no meu caso, entre tantas outras coisas, o YouTube me manda e-mail quase todo mês, às vezes mais de um por mês, me apresentando as maravilhas da inteligência artificial e como eu posso usar a Gemini e várias outras ferramentas para me ajudar a produzir ainda mais vídeos. O próprio mercado de audiovisual, todo o mercado criativo, na verdade, já meio que se acomodou a essa ideia de que se é possível produzir mais, por que diabo você não está produzindo mais? E aí chega uma hora que para nós, pequenos produtores independentes, que não temos grandes aportes financeiros e grandes benefícios fiscais, vai ficar inviável trabalhar sem sequestrar 1000 crianças. Com isso eu não estou dizendo que eu vou começar a usar IA. Pelo amor de Deus. E isso não é sobre mim também. É muito maior do que eu ou você. É toda uma estrutura que vai recompensando certas práticas e punindo. Rola aí, né, uma parada dessa, né? Assim, se você abrir para as pessoas que aquilo que você produziu foi feito com IA, tende a reduzir o valor daquilo, né? Isso eu acho que uma hora vai acabar, tá? Porque, enfim, como o Thiago tá falando, cara, vai ser meio inevitável. Vai ser meio inevitável, porque eu não conheço nenhuma tecnologia que alcançou determinado patamar e recuou. A tecnologia, ela atropela, né? Então, assim, eu sinto que o Thiago, ele vai ceder essa pressão em algum momento. Ele vai ter que usar IA em algum momento, sacou? Talvez ele vá adiar por uma questão ideológica, né? Por uma questão do tipo, talvez ele prefira pagar pessoas para fazer determinados trabalhos do que ele fazer com o uso de IA, tá? Eu acho que é muito digno da parte das pessoas fazerem isso, mas, de novo, o uso da tecnologia, ela coloca não só a questão da produtividade, mas outros fatores em um patamar novo, né? Então, isso vai passar a ser o alvo de todos os produtores de conteúdo, por exemplo, de qualquer outro profissional, atingir aquele patamar.
Então, ou a gente cede para a tecnologia, ou a gente sai desse jogo, sacou? Outras. É a ideologia dominante. Tudo isso se torna ainda mais sério quando a gente lembra que a IA generativa é uma tecnologia extremamente danosa para o meio ambiente, consome água pra cacete, depende de grandes data centers que ocupam grandes hectares e que causam muitos danos concretos nos lugares onde eles são construídos. Algumas regiões dos Estados Unidos estão passando por sérias crises imobiliárias porque as pessoas que vivem ao redor de onde esses data centers são construídos, além de passarem a sofrer com corriqueiros apagões de energia, estão vendo os seus imóveis, as suas casas, perderem drasticamente o seu valor. Tem vários desses data centers sendo construídos aqui no Brasil, inclusive. Aliás, o Brasil é um prato cheio para a construção de data centers de inteligência artificial. Parece uma ótima ideia. Agora imagina, né? Uns bagulho desse aqui no Brasil, um país onde disputas violentíssimas por terra são parte fundamental do que define a gente enquanto nação. Isso sem falar na lógica colonial da coisa toda, né? Porque a gente tem grandes corporações estrangeiras extraindo os nossos dados, extraindo nossos recursos naturais, usando nossa força de trabalho para levar lucro para fora do país. Se a coisa continuar escalando desse jeito, é possível que a gente precise lidar com mais crises migratórias, mais êxodos rurais, mais pessoas sendo compulsoriamente deslocadas de seus territórios, mais pessoas perdendo as suas terras e sendo forçadas a viverem em grandes centros urbanos num contexto de derretimento de direitos trabalhistas. Tá vendo como as coisas estão conectadas? Isso é um recorte, é uma partezinha do problema. Além dessas disputas territoriais, dessas disputas por recursos naturais, tem a questão da hipervigilância, do racismo tecnológico, das questões de gênero e até as consequências de tudo isso em saúde, em saneamento, em violência urbana, em população carcerária. A lista é imensa e os itens que compõem ela se relacionam entre si. Agora veja, vem aqui comigo. Fique calma, fique calma. Eu entendo que essas informações causam muita ansiedade e eu não tô aqui pra ser pessimista ou derrotista. Eu falei isso no começo do vídeo. Isso aqui não sou eu demonizando a tecnologia, qualquer tecnologia. Eu não quero colocar os avanços tecnológicos sobre o prisma do apocalipse. Eu tô reconhecendo esses avanços tecnológicos, como um campo de disputa. As coisas estão acontecendo e elas não estão fadadas a perpetuamente acontecer. Aqui no Brasil, o Congresso vem debatendo regulação de IA. Existe um projeto de lei de 2023 que tem suas lacunas, que tem seus problemas e precisa ser amplamente discutido. E que a gente tem que tomar muito cuidado com o lobby, né? Já deve estar rolando. Porque, assim, essas empresas, elas não são contra a regulamentação, pessoal. Elas só disputam o que vai estar dentro das regulamentações. Na verdade, assim, essas empresas, quando elas conseguem uma regulamentação que seja favorável a elas, soltam fogos, porque quer dizer que elas não vão ter problemas jurídicos, né, naquele local, tá? Então, elas querem regulamentação, justamente para evitar gastos jurídicos, mas elas querem ditar como vai ser. Você quer que esse debate fique restrito ao Congresso Nacional? Esse Congresso Nacional, você quer que essa conversa fique totalmente à mercê do lobby dos latifundiários e dos big techs? Estão juntinho, viu? É um do ladinho do outro. Eu imagino que não. Cabe a nós embarcar nessa disputa de alguma forma, dentro dos nossos limites. Você pode procurar uma associação, você pode se informar melhor, você pode apoiar o jornalismo independente, você pode apoiar algum veículo jornalístico combativo às big techs. Existem opções em diferentes graus de envolvimento. Você pode filiar algum movimento social. Você pode tensionar esse debate a nosso favor de alguma forma. Seja indo lá protestar em Brasília, seja apoiando diferentes iniciativas. Existem iniciativas. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de textos, vídeos, informações relevantes, iniciativas que você pode, de repente, procurar conhecer, caso você esteja interessado em continuar evoluindo esse debate na sua vida. Agora, enquanto essas questões específicas estão sendo debatidas e disputadas, a gente não pode esquecer das disputas maiores. A gente precisa colocar em xeque a premissa da produtividade, do progresso, do eterno desenvolvimento. Hoje a gente está debatendo e problematizando a IA.
Beleza. Mas a lógica do crescimento infinito tá entre nós todos os dias, o tempo inteiro, para legitimar todo tipo de prática extrativista, de minério de ferro, de lítio, de petróleo na foz do rio Amazonas e até dos nossos corpos, do nosso sono, do nosso repouso, do nosso lazer. O debate sobre a escala 6x1 é pertinente em grande parte por causa disso. É uma parte da vida das pessoas que trabalham nessa escala que está sendo extraída delas, em nome de um crescimento infinito, de um progresso, de um desenvolvimento. A nossa arte é extraída de nós, o nosso apreço pela arte é extraído de nós, porque a arte vai se tornando cada vez mais difícil de ser apreciada. Então, assim, é tudo. E cada dia que passa, a gente tem que se sacrificar mais para manter isso aqui funcionando. E o que significa funcionar, sabe? A que preço? Hoje é IA, ontem foi outra coisa, e amanhã vai ser outra coisa diferente. É um sistema que te obriga a ou crescer, buscar o crescimento infinito, ou você morre. Porque as outras, né, empresas, elas não vivem, elas até às vezes usam esse nome, né, ecossistema. Mas elas não são um ecossistema. Por quê? Porque no ecossistema você tem um equilíbrio entre os participantes daquele ecossistema, né? No mundo corporativo, para e pensa, gente. As empresas, elas vão mapear seus concorrentes, elas querem pegar os clientes dos seus concorrentes, entende? Elas vão lutar para aumentar seu market share. Algumas pessoas não concordam com isso, mas elas buscam mesmo o monopólio. Elas buscam o monopólio, gente. Tanto é que a gente vê várias práticas de dumping, entre outras, né? Então essa questão do crescimento infinito é um problema, e é um problema complexo. Não sei como a gente podia resolver isso, sabe? Se a gente deixar, parece uma boa ideia pra você? Não falei que era uma pedrada? Os vídeos deles são muito bons, gente. São muito reflexivos. Mesmo que você seja, sei lá, liberal, anarcocapitalista, sei lá qual é a sua posição política, mas no mínimo fica aí uma boa reflexão sobre essa conexão entre IA e produtividade e crescimento econômico. Beleza? Espero que você tenha aproveitado. Compartilha aí o vídeo. E ó, dá uma olhadinha aqui na descrição. Se você quiser saber mais sobre IA, entra lá no Ciclo I. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.